Não é novidade para ninguém que um dos possíveis finais para o mundo seja um apocalipse zumbi, certo? Apesar dele ser retratado em obras de ficção, é bem possível, tá, que ocorra um apocalipse zumbi parecido como vemos aí em obras como The Walking Dead, Eu Sou a Lenda e até Guerra Mundial Z, que hoje vai ser o tema retratado no podcast. Então, hoje nós vamos falar sobre como sobreviver em Guerra Mundial Z, apesar de ser um pouco mais difícil, ainda dá para sobreviver. Então, sem mais delongas, eu sou o John, bem-vindo ao canal Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você é novo aqui, já se inscreve e ative o sininho. Se você estiver escutando pelo Spotify ou pelo Orelo, me auxilia também no YouTube se inscrevendo. Ou já segue aí pelo Spotify ou Orelo, fechou? Então, bora lá. Bom, galera, o contexto do filme é bem simples. Se vocês não assistiram, eu recomendo. É um bom filme de ação, tá? Porque eu vou acabar dando spoiler aqui. Então, se você não assistiu e não tem problema com spoiler, ok. Se você não assistiu e tem problema com spoiler, vai lá, assista. São 2 horas de filme, depois você volta aqui, beleza? Então, ocorre um apocalipse zumbi. As pessoas buscam a cura, até aí tudo bem. O filme é estrelado, antes que eu esqueça, pelo Brad Pitt, certo? E o filme, o apocalipse no geral desse filme, ele conta com uma certa desvantagem. Qual que é a desvantagem? Os zumbis de Guerra Mundial Z, eles são piores do que Eu Sou a Lenda. O do Eu Sou a Lenda ainda você consegue, sei lá, viver durante o dia, né? Do Guerra Mundial Z eles correm mais, eles fazem umas pirâmides de zumbi e independente do horário, de dia ou de noite, eles não têm nenhum problema em questão da carga horária de serviço deles. Então, nem adianta você ter muito preparo físico nesse caso, assim que eu digo, para correr, apostar uma corrida longa contra esses zumbis, porque eles vão correr mais que você. Então, nesse caso, o preparo físico é mais importante em pequenas situações que são importantes, mas em questão de correr, os zumbis eles vão correr mais que você. Então, logo no início do filme, o personagem principal do Brad Pitt, ele nota que uma pessoa mordida, ela leva em torno de 12 segundos para se transformar. Isso não é regra, tá? Mais para frente ao filme, quando ele chega numa base militar, ele pergunta aos sobreviventes e os militares eles falaram, né? Eles contam para ele que ali do que eles contaram os zumbis, né? As pessoas levaram em média de 5 a 10 minutos para se tornarem zumbis. Então, aparentemente não tem nenhum motivo para isso. Pode variar de pessoa para pessoa, pode ser que uma pessoa se transforme mais rápido que a outra, até porque durante o filme ele só contou essa pessoa, que uma pessoa, né, que levou 12 segundos, ele não notou nenhuma outra, pelo menos não pode ter ficado em off, mas não nos mostrou nas telas, tá? Então, no decorrer da história, como ele é mandado para vários locais em busca de resposta para descobrir uma possível cura, ou pelo menos um modo, né, de ganhar tempo, passando por vários lugares, ele nota que no filme Guerra Mundial Z, no mundo, os zumbis, eles ignoram pessoas que aparentemente não são saudáveis fisicamente. O que eu quero dizer com isso? Pessoas idosas, ou até mesmo nessa parte do militar, dos militares, eles falam que um deles ficou no meio de todos lá, acho que 7 ou 8, e eles ignoraram, os zumbis ignoraram ele e foram para cima dos outros. E esse cara, esse militar, ele tinha a perna ruim, ele mancava. Então não ficou descrito como sendo literalmente uma possível doença, pode ser só um problema físico dele, mas fez com que os zumbis ignorassem ele. E mais pra frente até mostra na mesma cena um idoso sendo ignorado e também um garoto que aparentemente ele sofria de câncer ou algo do tipo, tá? De modo geral, as pessoas não saudáveis fisicamente elas são ignoradas, e isso é totalmente plausível, já que o patógeno que infecta humanos, né, para nesse caso do apocalipse zumbi, geralmente na natureza mesmo os animais eles sempre buscam os predadores a se alimentar de pessoas, né? Bom, depende de onde você estiver, você vira janta de urso ou de um tigre, mas eles sempre buscam os predadores a se alimentar de animais saudáveis para evitar qualquer tipo de contágio ou algo do tipo. Então é puramente instinto.
tá? Então isso é totalmente plausível vindo do patógeno que infecta os humanos e os transforma em zumbis, tá? Ele parece saber quando as pessoas têm algum tipo de doença terminal ou apresentam algum problema de saúde ou físico, tá? Então, julgando por esse fator, nós sabemos que cachorros eles são usados para verificar pessoas com câncer, para saber se pessoas têm câncer ou não. Então, nos baseando no fato de um cachorro que consegue identificar se a pessoa tem uma doença, sabemos que o olfato do humano não mostrou se animais se transformam em zumbis, mas em humanos o olfato ele é aumentado consideravelmente. Então, nesse caso, sabendo que ele tem o olfato sensível a ponto de identificar um corpo humano doente, nós temos que trabalhar em cima desse fator. Então, cachorros e animais com um olfato muito sensível, eles tendem a ter certos cheiros que atrapalham a sua funcionalidade. Então, por exemplo, você, ser humano, que tem um olfato muito ruim comparado a um cachorro, se você pega uma acetona e cheira tipo forte, é algo que de certo ponto irrita seu nariz, apesar de ser inalante, que é uma droga, mas enfim, ele te irrita, certo? Porque é um cheiro forte. Às vezes você já está acostumado, mas de modo geral te irrita. Para um cachorro que vai sentir esse cheiro muito mais vezes que você, né? Porra, estão batendo ali. Em questão de força, né? Porque ele vai sentir mais forte o cheiro. Isso atrapalha o olfato dele, faz com que a narina do cachorro, né, o olfato dele fique irritado e ele tenha problemas em identificar cheiros após receber aí uma dose de algum cheiro forte, né, após receber, após cheirar algo que seja que irrite o seu olfato. Então, nesse caso, no filme ele identifica que as pessoas, se injetarem alguma doença, algum patógeno, necessariamente não precisa ser mortal, mas algo que deixe seu corpo frágil e claro que tenha cura, você é ignorado pelos zumbis. Mas até certo ponto onde não temos isso, tá? Contando que você vai ser um sobrevivente casual, o ideal é você utilizar de produtos como vinagre, produtos de limpeza, pimenta, álcool, esmalte, até naftalina. Esses produtos eles vão inibir o seu cheiro. Então, consequentemente, o zumbi ele não vai só identificar se você tem uma doença ou não, mas ele vai ser atraído pelo seu cheiro também. E com esses produtos, ele não vai identificar se você é um humano, se você é um zumbi ou o que quer que você seja, porque vai atrapalhar o olfato dele. Então, fazendo com que o zumbi não consiga identificar a pessoa que está com ele. Até no The Walking Dead tem uma coisa parecida, que eles pegam tipo uma lona, colocam no corpo e passam restos, né, de zumbi. Eles meio que trituram o zumbi e passam para eles poderem andarem entre eles, tá? Bom, só para falar, se você ouviu até aqui e estiver gostando, se inscreva e ative o sininho para sempre receber as notificações e também me ajudar a saber se vocês estão gostando. Fechou? Bom, mas aí você pensa, beleza, o olfato, você conseguiu, você tem uma forma de disfarçar, você tem uma forma de não fazer com que os zumbis sejam atraídos, mas os zumbis eles têm visão, certo? Certo. Mas nem tanto. Geralmente esses patógenos, tá? Qualquer patógeno que seja como a raiva ou algo do tipo, eles acabam melhorando um ou outro sentido em corpo humano. Inclusive eu falei sobre isso no episódio do Eu Sou a Lenda e também de como sobreviver ao apocalipse zumbi. Então nesse de como sobreviver à Guerra Mundial Z, eu vou deixar na descrição e no comentário fixado o link para esses 2 episódios, tá? Depois se vocês quiserem lá, vocês assistam. Então, um corpo morto, né, que está em constante decomposição, os olhos eles acabam sendo um dos primeiros itens do corpo a basicamente se extinguir, tá? Então, como os olhos acabam basicamente sendo, entre aspas, né, extintos, comido, né, por verme, é claro, a visão ainda não é tão boa, mas ela existe. Porém, a natureza, quando tem um certo problema, ela se adapta àquilo. Então, sabemos que
na questão da visão, muito provavelmente o zumbi ele não teve uma melhora. Ele teve uma melhora no olfato e possivelmente teve uma melhora na audição. Então, por quê? Os zumbis, quando o Brad Pitt ele toma, ele injeta nele uma doença, ele passa reto pelos zumbis e antes ele pega uma máquina e faz ela fazer barulho para atrair eles. E ele passa pelos zumbis. Né? Então os zumbis olham para ele, eles entendem que ali é um ser humano, sentem o cheiro dele, mas ele está doente e eles escolhem ser atraídos para o barulho. Então, muito possivelmente, a audição deles é bem melhor do que a visão. Então, nesse caso é bem simples. Você não pode ser visto, querendo ou não, a visão dele vai ser ruim, mas ele vai conseguir te identificar e aí ele vai tentar te identificar pelo cheiro. Você usando os condimentos, qualquer coisa que acabe inibindo o seu cheiro, já vai fazer com que ele possa te ver, mas ele não vai te identificar. E você não pode fazer barulho, principalmente isso, porque isso vai servir como um gatilho, né? Um estímulo para ele te atacar, tá bom? O próximo passo para como sobreviver em Guerra Mundial Z, né, é bem simples, a moradia. Não tem muito segredo nesse caso. Você tem que ficar longe das grandes cidades, que é onde mais vão ter zumbis. Tá? Esses zumbis eles não demonstram nenhuma característica de animais migratórios, então a tendência é que eles fiquem perambulando pelo mesmo local que já estão, com pouca mobilidade. Tá? Então uma casa no campo, longe da cidade, ou até uma ilha ou um barco são já uma solução perfeita. Assim você evita o contato e até consegue dormir bem. Tá? E por último, mas não menos importante, a alimentação e exercícios físicos. Gente, não adianta só você dar um tiro na cabeça do zumbi e acabar com o sistema nervoso dele, o sistema motor, e fazer com que ele pare de se mexer e não te ataque. Você tem que ter uma alimentação boa e exercícios físicos. Eu sempre peso nessa tecla em apocalipses assim, porque eles são pontos importantes. Como eu falei, se você for apostar uma corrida com o zumbi, você não vai ganhar em quantidades, assim, em uma certa distância longa, digamos assim. Mas em um pequeno espaço, em um curto período de tempo, se você tiver um preparo físico para ter uma corrida, uma explosão, isso pode salvar a sua vida. Então, não é legal você sobreviver a um apocalipse igual a Guerra Mundial Z, que é pior do que qualquer, basicamente, apocalipse que exista. Se você conhece outro apocalipse pior que esse, comente aí. E você morrer porque não conseguiu correr alguns metros ou não teve força para aguentar o seu próprio peso diante de alguma situação, alguma circunstância que pedia. Então, se alimentar bem e praticar exercícios diários é um ponto importante para sobreviver. Nunca se sabe quando você vai precisar do potencial máximo do seu corpo. Fechou? Então, bom, esse foi o episódio de como sobreviver em Guerra Mundial Z. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações. Os vídeos é de quinta e domingo, quase esqueci, mas é isso aí. Obrigado por escutar. Tenha uma ótima semana, um ótimo final de semana, independente de quando você estiver escutando, e beijão para vocês.